Vladimir Putin da Rússia e Kim Jong-un da Coreia do Norte. Um encontro feito no inferno. Recentemente, os dois líderes anunciaram uma aliança semelhante à que a antiga União Soviética tinha com a nação isolacionista durante o governo do avô de Kim. Essa promessa de parceria chocou o mundo, mas, no final das contas, essa aliança pode prejudicar mais do que beneficiar ambos os lados. Mas como chegamos até aqui? A jogada surpreende, já que Putin concordou com todas as sanções da Organização das Nações Unidas à Coreia do Norte no passado. Isso provavelmente deixou as coisas bem constrangedoras entre Putin e Kim durante o passeio de carro pela cidade no veículo que Putin deu ao ditador roliço. Mas os dois pareciam ignorar os constrangimentos passados como melhores amigos indo para um brunch de dominação mundial. Apesar de anteriormente apoiar sanções contra a Coreia do Norte, enquanto a ditadura desenvolvia armas nucleares, a Rússia agora tenta reparar o relacionamento. Então por que a mudança de opinião? A guerra na Ucrânia. Se as forças russas rompessem as linhas ucranianas, teriam que escolher entre continuar a invasão e enfrentar diretamente as forças francesas apoiadas pela União Europeia e Organização do Tratado do Atlântico Norte, provocando a entrada da França na guerra e a possibilidade de envolvimento dos seus poderosos aliados, ou parar imediatamente a ofensiva. Aqui existem alguns paralelos com a Coreia do Norte. Os Estados Unidos já possuem tropas na Península Coreana. Os soldados dos Estados Unidos têm presença lá desde o fim da Guerra da Coreia e atualmente tem cerca de 30 mil implantados para terra, ar e mar. No entanto, assim como com a Rússia versus Ucrânia, a força é dramaticamente superada pelo 1 milhão de soldados que Kim tem à sua disposição. As forças dos Estados Unidos são novamente uma força de dissuasão de conflitos, prometendo que, se forem engajadas, provocarão a entrada total da força americana em uma guerra. O mesmo valeria se a França reagisse ao avanço russo na Ucrânia. Se os Estados Unidos entrassem em guerra contra a Coreia do Norte, seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte e do mundo os apoiariam. A França não enviou tropas para atuar a Ucrânia. E apesar da ajuda dos Estados Unidos ter chegado tarde, quando as armas, munições e equipamentos alcançaram os ucranianos, os resultados foram imediatos. Com mais de 3 milhões de projéteis entregues, a artilharia ucraniana foi novamente capaz de engajar as tropas russas com extremo preconceito, estancando o sangramento literal e figurado das linhas de frente que eles vêm sustentando por meses. As forças russas foram praticamente paralisadas, com avanços mínimos em áreas de pouca relevância estratégica. Os problemas de Putin podem continuar porque nem toda a ajuda dos americanos foi entregue. Um pacote de ajuda tão grande levará tempo para ser totalmente mobilizado e chegar à frente, então a Rússia enfrentou apenas uma fração do que está por vir. Aumentando as preocupações de Putin estão os enormes novos pacotes de ajuda da União Europeia que reforçam a ajuda americana à Ucrânia. E então há o recente esforço para usar os fundos russos congelados para financiar diretamente a Ucrânia, criando uma espécie de cenário porque você está se batendo para a Federação Russa. A Rússia importa equipamentos militares da China e Coreia do Norte, enquanto a Ucrânia recebe material de ponta dos Estados Unidos e aliados. Há uma grande diferença de qualidade entre as armas ocidentais e as que a Rússia está recebendo de seus alegados aliados. Os projéteis ocidentais não estão explodindo nos canos de artilharia, destruindo armas e ferindo pessoas próximas, como tem sido documentado com os projéteis norte-coreanos. Outro grande revés para a Rússia ocorreu neste verão, quando o presidente Biden e outros líderes ocidentais permitiram que a Ucrânia usasse armas ocidentais dentro da própria Rússia, não apenas na Ucrânia. O Ocidente insistiu que a Ucrânia não cruzasse essa linha desde o início da guerra, uma decisão criticada como estúpida e autodestrutiva. A Rússia, ciente de que a Ucrânia não poderia atacar suas forças dentro de seu próprio território, move há muito tempo tropas e equipamentos livremente ao longo da fronteira compartilhada com a Ucrânia. Ela montou enormes áreas de preparação e depósitos de suprimentos na fronteira, protegidos apenas pelo medo do Ocidente de uma escalada russa. Até recentemente, isto é, a guerra Rússia-Ucrânia, não é a primeira vez que os Estados Unidos adotam uma postura de não atacar bases dentro do país agressor. Alguns, dentro das comunidades de defesa e inteligência americanas, argumentaram que, no caso de uma guerra com a China,
O exército americano não deveria atacar bases dentro da China, aparentemente por medo de escalada. Isso, apesar da China quase certamente atacar não só os navios dos Estados Unidos no Mar do Sul da China, além de bases navais e aéreas dos Estados Unidos no Pacífico em caso de guerra. Outros especialistas e analistas resistiram, observando que, enquanto o inimigo puder continuar a reconstituir suas forças e organizar a logística com segurança, a vitória é improvável. Para garantir uma rápida derrota da China, eles argumentam que as forças dos Estados Unidos devem mirar em alvos dentro do território chinês com armas de longo alcance e ataques aéreos. Na Ucrânia, a Rússia tenta evitar outra mobilização de grande escala com resultados políticos e militares desastrosos, chegando a aumentar os generosos pacotes de pagamento oferecidos aos voluntários. Esses pacotes de pagamento têm sido particularmente atraentes para as minorias étnicas dentro da Rússia, como os chechenos, avars e tártaros, que poderiam ganhar muito mais em um único ano como soldado do que em outros empregos. Mas a população de minorias étnicas, russos rurais e homens em idade militar que ainda não se voluntariaram está diminuindo, e a pressão para recrutar de cidades russas cosmopolitas como Moscou e Novosibirsk está aumentando. Esses centros de poder e cultura russa foram propositalmente deixados em grande parte sozinhos até agora. Afinal, uma mãe enlutada de Moscou, cujo filho foi morto por um sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade, ainda pode causar tanto problema quanto um fazendeiro de Gorbachevka. Outra fonte de mão de obra também está se esgotando para a Rússia, os presidiários. Inspirados pelos mercenários do grupo Wagner, o exército russo apostou no recrutamento de condenados, que receberam as missões mais perigosas para enfraquecer ou fixar as defesas ucranianas, permitindo que as unidades regulares russas concluíssem o trabalho. A tática foi sadicamente eficaz e a contagem de baixas entre os prisioneiros é altíssima, matando 2 coelhos com uma cajadada só, como a Rússia veria. Contudo, com o esgotamento dessas populações de prisioneiros, a Rússia passou a recrutar prisioneiras para as frentes de batalha, conforme evidenciado pelos soldados russos capturados pela Ucrânia. Putin tem se aproximado de Kim recentemente porque precisa não apenas de armas norte-coreanas, mas também de mão de obra para operá-las. Especula-se que a Coreia do Norte possa enviar tropas para a Ucrânia. Com um exército que supostamente inclui 1,3 milhão de soldados, sendo uma porcentagem de mulheres obrigadas a servir por 7 anos e todos os homens recrutados por 10 anos, um influxo de soldados norte-coreanos poderia afetar significativamente as linhas de frente. Alguns até sugeriram que a única opção para a organização do Tratado do Atlântico Norte seria enviar suas próprias tropas de combate. Por enquanto, no entanto, isso não parece ser o caso, embora supostamente Kim Jong-un tenha feito a oferta a Putin durante sua visita. Em junho de 2024, foi divulgado que a Coreia do Norte enviaria engenheiros e tropas de construção para os territórios ocupados da Ucrânia, onde a Rússia necessita reforçar a infraestrutura em vez de soldados. Essas tropas também poderiam ser usadas para construir fortificações militares para o exército russo, liberando mão de obra e dificultando um contra-ataque ucraniano no futuro. No entanto, não há indicação até o lançamento inicial deste vídeo de que a Coreia do Norte realmente estaria enviando quaisquer tropas, soldados ou outros. A Coreia do Norte tem apoiado fortemente a guerra da Rússia. Foi uma das primeiras a reconhecer territórios ocupados como a Crimeia e aqueles nas fronteiras que a Rússia atualmente detém como parte da Rússia. E estima-se que a nação enviou 7.000 vagões de trem cheios de suprimentos e matérias-primas para apoiar a guerra da Rússia. Kim provavelmente considera positiva a entrada de tropas norte-coreanas na guerra. Esta seria uma chance para os líderes militares norte-coreanos experimentarem a guerra pela primeira vez em mais de 50 anos, desde o fim da Guerra da Coreia. Até mesmo resolver a logística em um cenário bélico poderia ser instrutivo. De maior valor para Kim, no entanto, é o que ele está tentando obter da Rússia em troca. O que a Rússia oferece à Coreia do Norte em troca de ajuda, além de dinheiro, é desconhecido, o que preocupa aqueles do outro lado desta luta. A Coreia do Norte estaria buscando adquirir equipamentos militares modernos da Rússia,
preocupando os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Putin há muito tempo ameaça enviar armas para a Coreia do Norte e à medida que o apoio da nação aumenta, fica claro que Kim esperará algo grande em troca. É provável que a Rússia envie equipamentos modernos de defesa aérea e possivelmente aviões de combate para suprir as necessidades críticas de uma nação que ainda opera aeronaves e defesas aéreas da época da Guerra Fria. Apesar do equipamento russo na Ucrânia não ser tão espetacular quanto o alardeado antes da guerra, ainda é adequado para a tarefa. Sua presença na Península Coreana complicaria as operações aéreas aliadas em caso de guerra na região. O acesso a aeronaves modernas também desafiaria mais diretamente as tropas dos Estados Unidos na Coreia do Sul e as forças sul-coreanas no início da guerra. É praticamente certo que a Rússia já auxiliou tecnicamente o programa espacial norte-coreano, possibilitando o lançamento de seu primeiro satélite espião em novembro de 2023. Após anos de fracasso, o sucesso repentino é visto como suspeito por muitos, mas a verdadeira preocupação é se a Rússia já transferiu ou transferirá a tecnologia de foguetes. A tecnologia de foguetes russa pode colocar cargas mais pesadas e capazes em órbita, mas também pode ser usada para aumentar o alcance, precisão e capacidades do arsenal nuclear norte-coreano. E aqui está a grande falha no centro da aliança russo-norte-coreana. Ninguém, nem mesmo a China, quer ver os meninos maus menos favoritos do mundo se unirem. A aliança entre os dois estados renegados ameaça principalmente a Coreia do Sul. A Coreia do Sul provou ser um país perigoso de se ameaçar. Em termos de produto interno bruto global, a Rússia está em 11º lugar e a Coreia do Sul em 14º. Porém, após 2 anos de guerra e finanças estrangeiras congeladas, os números da Rússia podem não refletir com precisão sua economia, aproximando ainda mais o poder financeiro dos dois países. Até agora, a Coreia do Sul tem fornecido ajuda não letal à Ucrânia, seguindo sua política de não enviar armas a países em guerra. Contudo, após a visita de Putin à Coreia do Norte, o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol anunciou que o país repensaria sua posição quanto à ajuda letal. A Coreia do Sul poderia fornecer significativa ajuda letal à Ucrânia, dada sua indústria de defesa saudável e crescente, que produz tanques, artilharia e veículos de combate de infantaria superiores. A nação já forneceu indiretamente armas para a Ucrânia, na forma de projéteis de artilharia, que foram doados aos Estados Unidos, liberando estoque americano para ser enviado à Ucrânia. Se mais ativos substanciais da Coreia do Norte entrarem na guerra da Ucrânia, isso poderia provocar uma resposta da Coreia do Sul. Isso poderia gerar um conflito por procuração entre Rússia e China contra Ucrânia e Coreia do Sul, ocorrendo no quintal da Europa. O influxo de armas e equipamentos sul-coreanos teria um efeito considerável no campo de batalha, sem mencionar o agravamento das já tensas relações entre Seul e Moscou. A Rússia também enfrenta uma forte reação internacional por apoiar a Coreia do Norte. Se for comprovado que ajudou o programa espacial norte-coreano, forneceu ajuda técnica para as armas nucleares, ou no futuro enviar sistemas de armas para a Coreia do Norte, seria uma violação flagrante das sanções da Organização das Nações Unidas contra eles. A posição geopolítica da Rússia poderia ficar ainda mais isolada. Sanções que poderiam ter sido suspensas no fim da guerra com a Ucrânia podem, em vez disso, ser aplicadas a longo prazo para punir a Rússia. Até mesmo seu status no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas estaria ameaçado, embora seja improvável que a Organização das Nações Unidas expulse a Rússia como merece. Então há a variável que é a China. A Coreia do Norte tem sido um proxy útil para a China manter o Ocidente, especialmente Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, em desequilíbrio. Por décadas, a Coreia do Norte tem sido o cão da China, na coleira, destinado a se soltar e complicar uma resposta às ações chinesas, como uma invasão de Taiwan. Entretanto, os laços crescentes da Rússia com a Coreia do Norte ameaçam tirá-la da influência chinesa, algo que a Coreia do Norte almeja, dado seu ressentimento com o controle da China. Aprofundar os laços de energia e comércio permitiria à Coreia do Norte se livrar da coleira chinesa e conceder-lhe um grau de independência. O fato de a Rússia já ter demonstrado disposição para fornecer o tipo de assistência que a China negou só torna a perspectiva mais atraente para a Coreia do Norte.
Mas a China é controladora e não permitiria que a Coreia do Norte, uma carta fora do baralho, agisse tão facilmente. A China tem interesses próprios na região, muitos deles em território russo ao norte. Os cartógrafos chineses começaram a emitir novos mapas com nomes chineses para o território que a Rússia tirou da China em uma série de tratados desequilibrados há mais de um século. As regiões anexadas são ricas em recursos que a China precisa para reduzir sua dependência do comércio marítimo, algo que a Marinha dos Estados Unidos está preparada para agir em caso de guerra. A aliança entre Rússia e Coreia do Norte pode trazer benefícios temporários para ambos, mas é improvável que ofereça valor a longo prazo para qualquer um dos lados. Isso só isola cada país e prejudica a capacidade da Rússia de retornar ao cenário mundial muito depois do fim da guerra na Ucrânia. Para conhecer o cotidiano na Coreia do Norte, veja o vídeo Vida Diária de um Norte-Coreano ou nossos outros conteúdos sobre militares e política global.